Noutro tempo, persegui e humilhei, por minha vez, não acreditava em boas obras que não nascessem das minhas mãos. Olha aí, Gúbio relatando a situação que ele já passou também, né? Ele não foi criado bonzinho, perfeitinho, todo certinho, não. E aí ele diz, não acreditava em boas obras que não nascessem de minhas mãos. Supunha-me dominador e invencível, quando não passava de infeliz e insensato. Considerava inimigos quando não compreendessem os caprichos perigosos e me não louvassem a insânia. Ah, Nina achou aí o texto. Tá bom, vamos lá então. Experimentava bólico prazer quando o adversário esmolasse piedade ao meu orgulho. E gostava de praticar a generosidade humilhante daquele que determina sem concorrentes. Olha só como é que era Gúbio. E ele está tendo aí a humildade de contar para Saldanha como ele era, né? Todo o sentimento que ele também tinha de raiva, revolta, de orgulho, para tocar ali o coração de Saldanha. E ele diz, mas a vida que faz caminhos na própria pedra, usando a gota d'água, retalhou-me o coração com o estilete 2 minutos, transformando-me devagar, e o déspota morreu dentro de mim. O título do irmão é, hoje, o único de que efetivamente me orgulho. Dize-me, Saldanha, amigo, se o ódio está igualmente morto em teu espírito. Fala-me se devo contar com o abençoado de tuas mãos. Olha aqui, Gúbio foi profundo lá, né? Tocou mesmo lá nas entranhas de Saldanha. E aí André nos diz, eu e Eloy tínhamos lágrimas ardentes diante daquela doutrinação emocionante e inesperada. Saldanha enxugou os olhos, fixou-os humilde no interlocutor bondoso e asseverou comovendo-nos. Ninguém me falou ainda como tu. Emocionante as palavras de Saldanha, realmente, gente. Tuas palavras são consagradas por uma força divina que eu não, porque chegam aos meus ouvidos, quando já me encontro confundido pelos teus atos convincentes. Faze de mim o que desejares. Adotaste nesta noite por filhos do teu coração todos os parentes em cuja memória ainda vivo. Amparaste-me o filho demente, ajudaste-me a esposa alucinada, protegeste-me a nora infeliz, socorreste-me a neta indefesa, e repreendeste os que me perturbavam sem motivo justo. Como não enlaçar agora as minhas mãos com as tuas na pobre mulher, por quem amas por filha? Então, olha só, gente, através de um tratamento feito, isso aí, né, DH? A consciência, como se estivesse assim, doendo e chamando a atenção dele. Nossa, esse homem, esse Gúbio, né, que não conhecia, fez tanta coisa boa por ele, amparou toda a família, por que ele vai continuar ainda com esse ódio? Então a gente percebe aqui nessa lição, né, nesse caso que vem acontecendo e o que vem aí pela frente, que não é com palavras ofensivas, que não é com grito, que não é na base da guerra, que nós vamos conseguir os nossos objetivos.
Antes de tudo, a gente tem que trabalhar e deixar desenvolver este amor que nós temos dentro de nós. E passarmos a olhar os nossos, entre aspas, inimigos com esse amor. A gente não vai amar, como diz lá no Evangelho Jesus, né, o inimigo como a gente ama, com piedade. Com piedade, não disse com pena, eu disse com piedade, que está próximo a esse amor, com compreensão, entendendo como o Gubbio o entendeu aqui, né? E isso, só o amor consegue isso, Luíse. E é o que o Gubbio fez. Vocês vejam que lá no início, o Gubbio se submeteu até a ficar subjugado por eles, por Gregório, por Saldanha. Para quê? Para conseguir isso que ele está conseguindo hoje. Se a Gubbio tivesse peitado e chegado demonstrando toda a sua força moral, que a gente sabe que é bem maior do que a deles, talvez não tivesse conseguido. Mas não, ele se recolheu na sua humildade, deixou o amor brotar em seu coração com toda a força e começou a agir. A agir ajudando, amparando aqueles que eram o motivo do sofrimento de Saldanha, que era o seu filho, a sua esposa, a sua nora e a sua neta encarnada lá. Aí, olha, não era para aqui que eu ia mandar. Ah, tá. Então a gente vê que é o que Jesus sempre nos falou, o que a doutrina vem nos ensinando, que todas as religiões nos ensinam para trabalharmos o amor, amarmos e perdoarmos. Quando a gente perdoa, não é? Quando a gente, dentro da nossa capacidade de perdoar, dentro do nosso entendimento, das nossas forças, quando a gente perdoa aquele que nos fez algum mal, a gente se torna mais leve, a gente se torna mais tranquilo. Porque a gente tem que compreender, veja bem, porque a gente tem que compreender que nada nesse mundo acontece injustamente. Então até nós vimos isso aqui na semana passada, quando lá o fato de Jorge ter sofrido aquela punição injusta. Na realidade não foi injusta. Não é? Ele tinha feito em vidas passadas coisas assim deprimentes, coisas que o levaram a passar por essa expiação de ficar internado no hospício e quase enlouquecer. Então a gente percebe que até as ingratidões que nós sofremos, e temos aquelas criaturas que nos fizeram ingratidões, que nos fizeram sofrer como inimigos, a gente tem que parar com isso e não olhar mais dessa maneira. Porque aquilo não aconteceu injustamente. Ninguém é vítima. A doutrina esclarece isso muito para a gente. Nós não somos vítimas. Nós estamos a caminho em aprendizado. Então, se estamos passando por alguma ingratidão, é porque a gente também já praticou isso. Então, não está vindo por acaso. A gente precisa entender isso, né? Ninguém é vítima nesse mundo. Joana fala muito claro isso para nós. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Então, tudo o que nos acontece são consequência dos nossos próprios atos. Então não adianta dar uma de coitadinha, de sofredora, de que é a vítima do mundo, porque não somos. Não somos. É duro a gente ter que falar isso, é duro a gente ter que admitir isso, porque se colocar como vítima é muito confortável. Mas a doutrina nos esclarece que não. Não somos vítimas. Então se a gente está passando por, o culpadinho, né? Coitadinho, é culpadinho, isso mesmo. Né? Nós temos culpa no cartório. Fizemos por merecer todos os atos e todas as atitudes que acontecem conosco. Aqui nesse livro a gente está vendo isso muito claro. E aí ele continua dizendo: e detendo a custo o pranto que lhe manava espontâneo, o ex-perseguidor acentuou com expressão respeitosa: poderoso espírito e bom amigo, Saldanha falando para Gubbio, que me procuraste na condição de servo
apagado. Olha só, Guba foi procurar Saldanha na condição de servo. E olha que Gúbio está muito mais na frente de Saldanha em termos de moralidade, né? De espiritualidade. Então ele diz: me procuraste na condição de servo, acordar-me as forças enrijecidas no gelo da vingança. Estou pronto a servir-te. Sou teu de hora em diante. Olha o que o amor não faz. Seremos de Jesus para sempre, corrigiu Gúbio. E aí entra Gúbio novamente com a sua humildade. Ele não vai ser servo dele, mas os dois serão servos de Jesus. E ele diz: e abraçando-o efusivamente, conduziu-o a pequeno aposento próximo, naturalmente para organizar plano de ação eficiente e rápido. Somente aí me lembrei de que nos achávamos na presença de ambos os hipnotizadores em função ativa, aqueles junto ao leito de Margarida, lá secando ela, né? Junto ao casal em repouso. Um deles se revelava inquieto e demonstrava-se francamente compreensivo. Olha só, o que Guba fez, e o que Guba fez não afetou só a Saldanha, foi afetar também a um desses hipnotizadores. Vão escutando só aqui o caso. Notava que algo de extraordinário se passava, mas, talvez compelido por votos de disciplina, né, de obediência a Saldanha, não se animava a dirigir-nos palavra. O outro, todavia, não acusava qualquer emoção ao drama que vivíamos. Figurava-se um autômato em serviço, impressionando-me particularmente pela impassibilidade do olhar. Quer dizer, o outro hipnotizador não estava nem aí. Para ele não estava acontecendo nada. O que tivesse acontecendo é como se nem fosse problema dele. Ele estava ali para obedecer e pronto. Continua André. Alguns minutos transcorreram pesados quando Gúbio e Saldanha retornaram à cena. O ex-obsessor de Margarida mostrava-se mudado, quase imponente. Vê-se-lhe no porte a renovação de rumo interior, mudança total, não é? Quem está acompanhando aqui, a gente que está aqui desde o início, lá, os atos de Saldanha, as palavras que ele já falou, o que ele já disse para Gúbio aqui, seria, não dava para acreditar que ele ia se transformar assim. Mas, novamente, é o que a gente está vendo aqui, a força do amor, não é? Continua então André. Certo, estabeleceram novo programa de luta em companhia do nosso dirigente, porque chamou o hipnotizador mais vivo à conversação particular. Próximos de mim, a palestra desdobrou-se clara. Então vamos agora ver o Saldanha conversando com Leôncio, que seria um dos hipnotizadores. Leôncio, disse Saldanha entusiasmado, nosso projeto mudou a colaboração. Leôncio foi o que estava assim, já também querendo até se transformar, ligado nos atos e no que estava acontecendo, né? E Leôncio então diz, que houve? Indagou curiosamente ao interpelado. Um grande acontecimento. E prosseguiu transformado. Temos aqui um mago da luz divina. Em traços rápidos, narrou-lhes os sucessos da noite. Em comovedora síntese, terminando por apelar. Poderemos contar contigo? Perfeitamente, esclareceu o companheiro. Sou amigo dos amigos, não obstante os riscos da empresa. E designando com um golpe de olhar o outro magnetizador, que prosseguia operando ao lado de Margarida, serviço automático, objetou. É indispensável, porém, todo o cuidado com Gaspar, o outro hipnotizador, que não se acha em condições de aderir. O outro estava lá ainda embrutecido, né? Tranquiliza-te, esclareceu Saldanha, mas atencioso, providenciaremos tudo.
Mostrou Leôncio estranho brilho nos olhos e, dirigindo-se ao ex-chefe de tortura, falou súplice. Escuta, conheces meu problema. Já que foste socorrido pelo mago, não poderei receber contribuição dele por minha vez? Tenho na terra a esposa seduzida e o filho à morte. Imprimindo inolvidável aceno a voo. Saldanha, não desconheces que sou criminoso. Considerar-me-ia sumamente feliz. Sabes que um condenado não deseja igual sorte para os rebentos do coração. E ele está lá no sofrimento, né? Pelos crimes que cometeu. Mas nem por isso ele quer ver o filho e a mulher passando pela mesma dificuldade dele. Então ele viu o que aconteceu com Saldanha, viu a mudança de Saldanha, viu o bem que Gúbio e Léo e André estavam fazendo ali no desenrolar desse emaranhado aí, que a gente vem acompanhando, como se fosse, né, de linha toda embaralhada, que Gúbio está aí puxando os fiozinhos para cá, para lá, ajeitando daqui, e está conseguindo desenrolar essa história aí tão confusa. E aí aparece mais essa novidade. Esse hipnotizador aproveita, porque foi tocado também, e pede ali clemência para o seu sofrimento. E ele diz, ante o choroso apelo, Saldanha não hesitou. Bem, tornou um tanto embaraçado. Procura o benfeitor Gúbio e expõe-lhe o caso com franqueza. Leôncio não se fez de rogado, era isso que ele queria, né? Acercou-se respeitoso de nosso instrutor e explicou-se, simplesmente sem rebuços, a história e o problema de Leôncio. Amigo, acabo de saber que devotamente mobilizas tua força a benefício de criaturas desviadas do bem, como nós, que nos sentimos desprezíveis diante de todos. Vocês vejam que eles estão lá praticando o mal, mas eles têm o conhecimento de que aquilo não é uma vida correta. Olha como ele diz aqui, nos sentimos desprezíveis diante de todos. Eles sabem que mesmo lá, se comprazendo lá em perturbar, em obsediar, aquilo não é o correto. Mas é porque ainda estão muito endurecidos, não têm ainda o sentimento dogado pelo amor, então agem achando que estão agindo corretamente. Quer dizer, de uma maneira a gente pode dizer que por ignorância. É por isso, continua ele, que também venho implorar-te auxílio. Imediato. E em que poderemos ser úteis? Indagou o orientador cortês. Passei para cá há longos 7 anos e deixei no mundo minha mulher e um filhinho recém-nascido. Voltei moço ainda, sufocado no esgotamento pelo trabalho excessivo em busca de dinheiro fácil. Então a gente percebe aí que ele desencarnou jovem ainda cedo e causou esse desencarne por conta de trabalhar, mas em função da ambição para conseguir ter mais dinheiro. E ele continua. Obtive realmente o que intentara, com a provisão de vastos depósitos bancários com que a esposa ainda se mantém até hoje, acoberto de todas as necessidades. O desespero, a ânsia inútil para retomar o corpo que abandonara, a vaidade ferida, converteram-me no colaborador desumano de que Gregório, nosso chefe, tanto se orgulha. Ai de mim, porém, que me sentia dono exclusivo dos encantos da mulher que eu adorava. De 2 anos para cá, do nada a Avelina passou a escutar as fantasiosas propostas de um enfermeiro que se aproveitou da fragilidade orgânica de meu filhinho para insinuar-se sobre o ânimo da pobre mãe, viúva e jovem.
Chamado a prestar socorro ao menino, depois de um incidente sem importância, o profissional percebeu as preciosidades materiais da presa cobiçada. Então, o enfermeiro começou lá a assediar a esposa viúva do Leôncio. Desde então, assediou-me a esposa sem descanso e passou a envenenar meu pequeno, pouco a pouco, à força de entorpecidos por ele, seguindo um plano cruel. Quer dizer, o enfermeiro estava aos poucos assassinando o filho que, por uma razão de doença, estava lá internado nesse hospital. No decurso do tempo, conseguiu de Avelina quanto queria: dinheiro, ilusões, prazeres e promessa de casamento. Acredito que o consórcio se realizará dentro de breves dias, e já me resignei a semelhante acontecimento, porque a alma encarnada respira sob a teia grossa de pesadelos e exigências. Mas o perseguidor embuçado, sentindo em meu filho um concorrente forte aos bens que amontoei, procura aniquilá-lo sem roubando-lhe, calculado e ingrato, os ensejos de viver para um futuro digno e feliz. Então, Leôncio estava vendo lá qual era o objetivo do enfermeiro, né? Ficar livre do filho para poder ficar com os bens todos para ele. Provavelmente depois faria dar fim na esposa também. Interrompeu-se por alguns momentos e prosseguiu comovido. Francamente, envergonho-me de suplicar um favor que não mereço, mas o espírito pervertido como eu, que pede recursos salvadores para os entes amados, guarda consciência do próprio infortúnio no mal que elegeu o caminho. Benfeitor, por piedade, meu desventurado Ângelo permanece à beira do túmulo. Admito que o fim do corpo esteja marcado para breves dias, se mãos amigas e devotadas não nos socorrerem à altura de nossa indigência. Já vis tudo quanto se achava ao alcance de nossas possibilidades. Porém, sou parte integrante de uma falange de seres malvados e o mal não salva nem melhora ninguém. Olha que coisa linda, né? O reconhecimento do espírito lá de Leôncio. Sabe que estava fazendo mal e que por ele estar fazendo mal, participando de uma falange de seres malvados, conseguir ajudar lá o filhinho que estava lá agonizante. Gúbio ia responder, mas Eloy tomou a dianteira e, com imensa surpresa para nós, perguntou sem cerimônia: e o nome do enfermeiro? Quem é esse quase infanticida? É Felício de... Quando o nome de família foi pronunciado, nosso companheiro apoiou-se em mim para não cair. Olha só, vamos vendo só que emaranhado aí de situações que foram assim sendo encaminhadas e ao mesmo tempo desenroladas por esse trio. Acho muito legal esse livro, muito bacana. E aí ele diz: é meu irmão, bradou, é meu irmão. Olha, então o enfermeiro que estava lá, matando o filho de Leôncio, viria a ser irmão de Eloy, que estava ali trabalhando para ajudar a Margarida. E aí, forte emotividade empalideceu-lhe o rosto e a expectativa inquietante desabou sobre nós. E agora, né? Pô, o cara tá lá fazendo maldade para o menino. É irmão do Eloy? Encarnado ainda, né? Mas Gúbio, com a serenidade sublime que se lhe assinalava à fronte, abraçou Eloy e inquiriu calmo: onde está o infeliz, nosso irmão necessitado? Olha só, o carinho de Gúbio, a compreensão de Gúbio,
né? Se fôssemos nós, com certeza iam malhar o pobre do enfermeiro, né? Como é que pode? Que safado que é o teu irmão, como é que ele está fazendo isso, né? Mas olha aqui o que o amor faz. Onde está o infeliz que não seja nosso irmão necessitado? Todos somos necessitados e todos podemos ajudarmos uns aos outros. E aí a frase inteligente e bondosa sossegou o colega deprimido e ofegante. Quer dizer, ela ficou envergonhado naquele momento. A gente percebe isso, né? Poxa, o irmão dele fazendo isso. E aí, no mesmo instante, Gubbio vai lá e conforta. Não fique assim porque você não é um único. Né? Não fique assim porque você não é um exclusivo. Não é só você que tem alguém que age assim, ou até você mesmo que poderia estar agindo. Ele ficou constrangido, Gubbio percebeu, né, Julinha? E foi lá levantar o astral dele. Não fique assim. Onde tem alguém que não tenha um irmão necessitado? A pergunta que ele fez. E com isso, ajudou e acalmou um pouquinho lá o nosso Eloy. Continua então André. Desejoso talvez de desfazer as nuvens que se adensavam naquele reduto doméstico e de o transformar em abençoado, nosso instrutor convidou-nos a visitar o menino enfermo sem perda de tempo. Saldanha indicou a figura estranha de Gaspar, que parecia surdo e insensível ao que se passava, e lembrou. Gaspar, o outro hipnotizador que estava lá imóvel, indiferente ao que estava acontecendo, ele não estava nem aí. Deixamo-los sozinhos por algumas horas. Saldanha então diz. Aliás, precisamos pelo menos de um dia a fim de fortificarmos a defensiva. A falange de Gregório não nos perdoará. Claro, eles mudaram de lado, né? Mudaram de campo. Gregório ainda está lá querendo matar, enforcar, acabar com todo mundo. E eu sei se aceitar assim calmamente, né? Então, nosso instrutor sorriu em silêncio e ausentamo-nos. Soprava brado e fresco vento da madrugada e pesada quietude reinava nas vias suburbanas que cruzávamos a passo rápido. Leôncio, à frente, mostrou-nos confortável vivenda e informou. Aqui mesmo. Entramos. Em aposentos diversos, a dona da casa e o enfermeiro dormiam à solta, enquanto um pequenino simpático gemia quase imperceptivelmente, demonstrando angústia e mal-estar. Notava-se nele a devastação, os tóxicos insistentes. Profunda melancolia estampava-se-lhe o olhar. Então, o menino lá, o rapazinho, estava completamente arrasado, né? Lá, sendo intoxicado pelos remédios lá que o enfermeiro estava administrando nele, o pobre coitado estava lá sem saber o que fazer. E arrasado. Leôncio, o temido hipnotizador, abraçou-o e esclareceu. Os venenos sutis que ingerem doses diminutas e sistemáticas invadem o corpo e a alma. Fios magnéticos e invisíveis ligavam ali pai e filho, porque o menino, num lance comovedor, embora aproxava, contemplou embevecido o retrato grande do paizinho suspenso da parede e falou súplice baixinho. Papai, onde está o Senhor? Tenho medo, muito medo. O menino parecia que sentia, né, a presença do pai ali junto a ele. Lágrimas ardentes seguiram-lhe a prece inesperada, e o hipnotizador de Margarida, que até então se nos afigurava um gênio horrível, prorrompeu em pranto emocionante. Gubbio ausentou-se por momentos e regressou trazendo Felício, o enfermeiro, prosligado do aparelho fisiológico. Estava dormindo, né? Então, Gubbio foi lá e tirou-o do corpo e trouxe.
O rapaz, não obstante semi-inconsciente, ao avistar Eloy junto ao doentinho, procurou recuar, identificou o irmão, né? No impulso de evidente pavor, mas nosso dirigente conteve-o sem aspereza. Meu colega abeirou-se dele, já de fisionomia transfigurada, buscando dirigir-lhe a palavra. O instrutor, no entanto, afagou-o com a destra e avisou: Eloy, não interfiras, não te encontras em condições tais de operar com êxito. Claro, Eloy estava completamente transtornado, desfigurado de encontrar o irmão numa situação dessa, fazendo uma maldade dessa, né? A ponto de se tornar um assassino. E continua Gúbio: a indignação afetiva denunciar-te-ia a inabilidade provisória para atenderes a este gênero de serviço. Atuarás no fim. Em seguida, Gúbio aplicou passes de despertamento infelício para que a mente dele acompanhasse a lição daquela hora, dentro do mais alto estado de consciência que lhe fosse possível, notando-se que o paciente a fixar-nos com mais clareza, envergonhado e espantadiço. Citou Eloy, positivamente amedrontado, e reparando Leôncio a chorar sobre o filhinho, fez novo movimento de recuo, interrogando-o embora. Que? Pois este monstro chora? Gúbio aproveitou a pergunta, brutalmente desfechada, e interveio sereno. Não concedes a um pai o direito de emocionar-se ante o filhinho perseguido e doente? Sei apenas que ele é para mim um inimigo implacável, comentou o irmão de Eloy com animosidade, e reconheço-o de perto. É o marido de Avelina. A princípio, viu-os nos odiosos retratos que povoam esta casa. Depois passou a flagelar-me nas horas de sono. Quer dizer, o Leôncio deve ter ido lá perturbar o sono do Felício quando viu o que ele estava fazendo. Só que foi perturbar, ainda com sentimento de ódio, de vingança, né? E aí Gúbio vem trazendo o amor. Escuta, disse-lhe o orientador com inflexão de carinho. Quem terá assumido a posição de adversário em primeiro lugar? O coração dele, humilhado e ferido nos sentimentos mais altos que possui, ou ter um deplorável projeto de conquista sentimental ante uma viúva indefesa? O dele, que padece nos zelos inquietantes de pai, ou o teu, que comparece nesse lar com o escuro propósito de assassinar-lhe o filhinho? Gúbio foi fundo, né? Tocou mesmo lá no fundo de Felício. E aí ele diz: mas Leôncio é um morto, suspirou o enfermeiro desapontado. E não hás de sê-lo um dia, tornou o nosso dirigente. Quer dizer, você também não vai morrer? Quando houveres restituído o corpo de carne ao inventário de pó? E por que o interlocutor, conturbado pelas forças desintegrantes da culpa, o instrutor continuou: Felício, por que insiste no condenável enredo com que preparas tão calculado crime? Não te compadeces, porventura, de uma criança enferma e sem pai visível? Gúbio, ele usa umas palavras assim, né, que vai mesmo lá no fundo, pegar lá no âmago mesmo da criatura. Ele diz: tens Leôncio na conta do monstro por defender o frágil rebento do coração, tal como a ave que ataca, ainda que impotente, na ânsia de preservar o ninho. Que dizer, porém, de ti, meu irmão, que não vacilas em devassantuário tão somente com um instinto de gozo
e poder. Como interpretar-te o gesto lastimável de enfermeiro que se vale do divino dom de aliviar e curar para perturbar e ferir? Felício, a experiência humana confrontada com a eternidade em que se movimentará a consciência é simples sonho ou pesadelo de alguns minutos. Por que comprometer o futuro ao preço do conforto ilusório de alguns dias? O que ele estava fazendo ali ia ele trazer, assim, consequências terríveis. Ele achando que estava procurando os que plantam espinhos, colhem espinhos na própria alma e comparecem perante o Senhor de mãos convertidas em garras abomináveis. Os que espalham pedras em derredor dos pés alheios serão surpreendidos mais tarde pelo endurecimento e paralisia do próprio coração. Guardas, porventura, suficiente noção da responsabilidade que assumes? É aquela passagem lá do Evangelho, a gente lembra aqui, né? Há que haver os escândalos. Mas ai daqueles que provocarem esses escândalos. É o que Gubbio está tentando dizer aqui. De repente, esse menino, né, teria que passar, porque nós vimos que não há injustiça, teria que passar por alguma situação dessa. Mas o Felício, que estava sendo o causador disso, ia assumir, a angariar consequências terríveis para si próprio. Então Gubbio está aqui tentando alertar. E continua: possuís ainda no coração evidentes restos de bondade igual a daqueles que se acolhem no âmbito de uma família abençoada e grande, em cujo seio de solidariedade é cultivada, desde os primórdios da luta. Vejo que o entusiasmo juvenil não se extinguiu de todo em tua mente. Por que ceder às sugestões do crime? Não te comove a prostração deste menino a que a morte vagarosa? Repara, o drama de Leôncio não se resume ao conflito de um morto, como supões em teu perturbado raciocínio. Ausculta-lhe o coração de pai amoroso e delicado. Encontrarás dentro dele a afeição doce e pura, a maneira do brilhante oculto no cascalho rijo e contundente. O irmão de Eloy, o Felício, pousava em nosso instrutor os olhos medrosos e espantados. Depois de leve pausa, Gubbio continuou. Bem, mas a gente vai parar por aqui, que o nosso horário está ali estouradão já, e vamos ver, continuar falando, e vamos ver o que vai causar esta reação infeliz, né? As palavras de Gubbio, o que vai causar infeliz. Mas isso a gente só vai poder ver na próxima semana. Então, na próxima quinta-feira, às 21h30, sem atraso, porque pautar o que hoje nos atrasou um pouquinho, eu passei um pouquinho do tempo justamente por isso, Lisa, que a gente já começou um pouquinho depois, né? Então, ainda dei uma passadinha ali, mas não sabemos que não podemos abusar, porque a disciplina acima de tudo. Então, a gente está encerrando aqui esse livro sensacional, essa história aí, que eu estou assim, curiosa para chegar ao final, mas eu não vou chegar junto com vocês, vou continuar lendo aqui às quintas-feiras, para a gente chegar aí com certeza juntos, né? Quem é que vai fazer a nossa prece de encerramento? Elan, J. France, Elisa. Quem vai levantar a mãozinha para fazer? É muito bom, esse livro é sensacional, Julinha. E é real, né? São coisas que a gente está vendo aí, que determinadas situações que nos acontecem durante o nosso dia, que a gente não sabe porquê, e aí a gente vê. Sabe-se lá o que a gente faz quando estamos em sono? E somos aconselhados a tomar determinadas decisões, e a gente, outra coisa que a gente percebe aí, que não estamos nunca sozinhos. Os benfeitores, né, estão aí, nos ajudando e nos amparando, né?
Ok, Carmen. Fique aí essa prece agora, só estou esperando alguém levantar a mãozinha. Se ninguém vai se candidatar, aí a gente mesmo vai fazer, né? Nina, sei que não pode. O J. Francis, então, vai levantar e nas preces ele vai vibrar aí por você, amiga Carmen. Eu vou liberando, então, para vocês, desejando a todos uma boa noite. E quinta-feira que vem, não percam o próximo capítulo desta novela, porque esta novela vale a pena acompanhar. Essa sim, nos traz aprendizado assim, edificante. Beijo para todo mundo, fiquem todos com Deus. Sobe lá, Francis. Ok. Boa noite a todos. Beijo no coração de cada um. Beth, muito obrigado por mais esse maravilhoso estudo aí do livro Libertação. E que bom, né? Que bom estudarmos aí essas obras. Entra no âmago das relações, né? Entre os espíritos na espiritualidade, né? Pois é, e tudo trazido aí por André Luiz na mediunidade do nosso saudoso Chico. E falando em André Luiz, eu estava procurando por aqui, foi postado no Face pelo Ney Júnior. Ele encontrou um filme, o filme Nosso Lar. É uma versão legendada em espanhol, mas que tem aliás, todo em português, né? A legenda é que é espanhol, que o filme foi exportado para a Argentina, para o público argentino. Está muito boa, quem puder acessar YouTube, é que eu aqui procurei nesse instante, não achei o link, mas na próxima oportunidade ou eu passo aí para a Beth ou para a Nina para colocar para vocês na semana que vem. Ok? Então, vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, aos Espíritos amigos que tanto nos ajudam, nos apoiam, nos incentivam nessa busca, né? Nesse saber dessa nova condição que nós todos um dia, né? Que Deus o saiba, voltaremos, né? E assim, Senhor, agradecido a Ti, agradecido por esses ensinamentos, por essa exposição tão preciosa às nossas almas, agradecemos a Ti esta oportunidade, a oportunidade de estarmos aqui reunidos em Seu nome para esse estudo. E assim, Senhor, com Sua bênção, com Sua permissão, a permissão desses amigos incansáveis espirituais e, sobretudo, com a permissão de Deus de infinito amor e bondade que podemos dar encerrado
o estudo da noite de hoje. Graças a Deus, que assim seja. Um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus.